O Saber Direito desta semana faz um panorama do direito tributário, explica o Simples Nacional, os critérios e vedações, o investidor anjo, o microempreendedor individual e faz uma análise jurisprudencial. As aulas são com a professora Luciana Gualda. Olá pessoal, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês novamente. Essa é a nossa segunda aula, nós estamos falando sobre o Simples Nacional, mas antes disso, sou a professora Luciana Gualda, sou especialista em Direito Tributário e Planejamento Tributário e mestre em Direito Tributário Internacional e advogada tributarista também. Vamos lá, gente, vamos então dar continuidade, falar sobre o Simples Nacional. Nessa aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os limites de enquadramento que estão previstos lá na Lei Complementar 123 de 2006, né? Quais são essas regras de enquadramento? Até quanto do faturamento pode ser, então, um optante pelo Simples Nacional? Além disso, né, outras regras de exceção que existem. E ainda as vedações, que pessoas jurídicas em que casos não podem, independente de estarem na faixa do limite, não poderão optar pelo Simples Nacional, ok? Então nós vamos trazer isso e aí vamos então começar. Vamos falar sobre a Lei Complementar 123 de 2006. Vocês já sabem então que essa lei complementar, ela traz tratamento diferenciado, favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, ok? E deve ser observada, né, por todos. Ela é uma lei de abrangência nacional. Então, nós vimos aí que não é só um tratamento tributário, tá? Esse tratamento também é com relação à unificação, né, de obrigações acessórias, arrecadação única. Então, simplifica também até com relação às questões, né, as obrigações trabalhistas e previdenciárias, além de acesso ao crédito, entre outros, ok? Vamos lá. Então, nós vimos, né, ou já sabemos que a Lei Complementar 123 de 2006, ela institui, né, ou seja, é um novo Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ela vai unificar essa legislação que existia antes, revogando as anteriores, ok? Além disso, né, ela vai trazer, então, regime diferenciado, vai definir critérios para enquadramento, que nós vamos ver, e também vai trazer esse tratamento diferenciado aí, não só para as questões tributárias, mas para as questões trabalhistas e previdenciárias, compras, né, do governo, concessão de créditos, entre outros, ok? Vamos lá. E compartilhamento dessas informações, porque como traz uma tributação unificada, né, como é que vai ser compartilhada essas informações entre os entes, já que nós vamos ter aí a previsão para tributos também, não só, né, da União, tá, como também estadual e municipal, ok? Vamos lá então. Com relação aos limites de enquadramento, antes da gente entrar para falar quais são os limites que a lei determina, é importante que a gente olhe para o parágrafo 1º do artigo 3º da lei, que vai falar para a gente o que é a receita bruta. A própria lei define a receita bruta. Ora, mas já existe, a gente já sabe o que é receita bruta, mas é importante haver essa previsão legal. Por quê? Porque aí não se corre o risco de se ampliarem o que é receita bruta a fim de, né, uma maior incidência tributária. Então, é interessante que esteja na lei dizendo o que é receita bruta. Então, vamos lá, em suma, o que é? É tudo, né, toda a receita decorrente aí de venda ou prestação de serviço e extraindo aí, ou seja, diminuindo disso aquelas vendas que foram canceladas, e os descontos incondicionais. Então, se você deu algum desconto nessa operação e esse desconto é incondicional, ou seja, não se exige nada, né, daquela pessoa que está ali comprando, também isso vai ser subtraído. Então, esse é o conceito de receita bruta. Então, está previsto na própria lei complementar, parágrafo 1º do artigo 3º, certo? Vamos lá, né, falar um pouquinho dos limites. Os limites estão lá no artigo 3º, inciso 1 e inciso 2 da lei complementar e alguns parágrafos também, tá? Mas vamos lá. No inciso 1, nós temos o limite de enquadramento para as microempresas.
Então, um faturamento, uma receita bruta, vamos trazer receita bruta, uma receita bruta, tá? Até 360 mil é considerado, então, uma microempresa. Então, acima de 360 mil até o limite de 4.800.000 vai ser caracterizada como empresa de pequeno porte. Tá? Então, veja que os limites são muito bem definidos, estão lá previstos no artigo 3º, inciso 1. O inciso 1 vai trazer o limite para as microempresas, ou seja, tá? Receita bruta até 360 mil. Passou de 360 mil, já está enquadrado no inciso 2 do artigo 3º e o limite máximo das empresas de pequeno porte, que aí já está caracterizado como empresa de pequeno porte, é 4.800.000. Claro, né, gente, que esses parâmetros, eles não surgem, tá? Já com esses limites, com esses valores. Com as alterações que foram sofrendo, né, que vieram sofrendo a Lei Complementar 123 de 2006, esses limites foram sendo alterados e esses limites é o que nós temos atualmente, ok? Bom, importante ressaltar o seguinte, tá? A empresa, né, que ultrapassa o limite da microempresa, né, ela vai ser, então, no ano calendário ela ultrapassa, tá? No ano seguinte ela é considerada uma empresa de pequeno porte. Mesmo assim, ainda está dentro do Simples Nacional, não tem problema nenhum. E a empresa de pequeno porte, que fica abaixo do limite para a empresa de pequeno porte, ela vai ser considerada uma microempresa, também está dentro do regime do Simples Nacional, sem problema nenhum. Tá? A preocupação é, né, o que ocorre quando há excesso com relação ao limite de 4.800.000. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Tá? Quando, então, a empresa de pequeno porte já está naquele limite da empresa de pequeno porte, ela excede aquele limite, o que ocorre? Vamos lá, então, para as regrinhas que estão previstas na própria Lei Complementar 123 de 2006, que é o Simples Nacional. Se esse excesso, se ela começar as atividades dela, né, e ela faz a opção no começo, né, do ano, né, ela já faz, em janeiro ela já faz essa opção, tá? Se ela começa e se verifica-se que nesse ano calendário de quando ela começou, ela já excedeu esse limite, tá? O que vai se verificar? Esse excesso, tá? Foi menor do que 20% ou maior do que 20%? 20% do total, 4.800.000. Tá? Então, veja, se for menor do que os 20%, tá? E se for no ano calendário, né, ela vai ser desenquadrada no ano seguinte do Simples, mas vai ter, né, sem aí esses efeitos retroativos. Ou seja, não vai ser desenquadrada e retroagir lá para quando ela começou ou seja, cobrar tudo como se não fosse Simples desde quando ela começou a operar, ok? Agora, se o limite excede os 20%, 20% acima de 4.800.000, o desenquadramento, tá, é no mês seguinte, retroage, tá, a data da Constituição, ou seja, né, a administração tributária vai, né, autuar, vai cobrar lá desde o começo, como se ela nunca pudesse ter optado pelo Simples. Então, a diferença, claro que vai, né, fazer aí uma apuração para ver o que já foi pago, mas vai ter que pagar como se fosse uma empresa operando sem esse privilégio, sem esse tratamento diferenciado do Simples, ok? Então, é importante. Outra coisa que é importante, né, ressaltar é o seguinte, então, como é que é feita essa avaliação, né? Se você começa a sua operação, se aquela empresa começa a sua operação no mesmo ano calendário, ela não tem um histórico para trás, como é que ela vai, né, avaliar? Vai ser a quantidade de meses, né, que ela está apurando, vamos supor que ela começou as operações em julho de um determinado desse ano, tá? Então, ela tem ainda para frente, né, 6 meses, tá? De julho até dezembro. Então, nesses 6 meses, se proporcionalmente o valor, né, você pega 4.800.000, divide, né, pela quantidade de meses, aí por 12, você vai ter um valor por mês. Se pegar o valor por mês, nesses meses que tem aí, se eles excederem, tá,
é proporcional. Então, é uma conta proporcional, porque senão não seria justo. Porque claro que ela, em 6 meses, ela pode não apurar 4.800.000, mas ela pode já não estar no Simples. Por quê? Porque os 6 meses, se ela tivesse apurado no ano todo, já tinha saído, né? Já tinha saído dessa sistemática do Simples. Então, é proporcional ao número de meses da atividade, no início da atividade, ok? Agora, quando essa empresa já vem apurando, né? E aí, como é que faz, então, com essa regra? Ora, vê-se, então, né, no ano calendário anterior, né? E vê quanto que ela faturou aí. Se ultrapassou 4.800, ela é excluída do Simples no próximo ano, tá? No ano seguinte, ok? Então, veja, e se também, né, ela já ultrapassou os 20%, ela é excluída no próximo mês. Essas exclusões, elas têm que ser notificadas à empresa, tá? Nós temos algumas demandas no judiciário justamente sobre a ausência, né, de notificação dessa exclusão. Por que tem que ser notificado? Porque tem que ser oportunizado a essas empresas que elas observem aí a ampla defesa e o contraditório, tem essa garantia constitucional. Então, se ela não é avisada que ela é excluída, como é que ela vai se defender de algo que ela não sabe, né, que está ocorrendo? Então, ela tem que ser avisada. E na própria lei diz que a própria empresa tem que se antecipar, avisar que o faturamento foi maior e já pedir a sua exclusão. Mas o que a gente vê na prática não é isso que acontece. As empresas acabam, né, continuam arrecadando como se Simples fossem e aí ficam aguardando que haja a exclusão, mas às vezes sem o conhecimento de que, né, a depender do valor que ultrapassa, isso vai ser retroativo, né, principalmente no início das atividades, ok? Então, tem que observar e prestar atenção nisso, nesses limites aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as condições de enquadramento que são diferenciadas. Então, a regra geral é que para as microempresas a receita bruta até 360.000 e a partir de 360.000 até 4.800.000 nós temos então a empresa de pequeno porte, certo? Bom, mas existem alguns tratamentos diferenciados, existem uns limites diferenciados. Vamos ver quais são esses limites? Olha só, nós temos sublimites de faturamento para o ICMS e ISS. O que é essa questão do sublimite de faturamento? Tá? Vejam, gente, que houve uma atualização desses valores que eu estou falando para vocês. O máximo antes dessa atualização, uma atualização que teve na Lei Complementar 123 de 2006, o limite máximo era 3.600.000. E o que acontece? Quando nós estamos apurando com esse limite máximo de 3.600.000, o que acontecia é que o ISS, cuja alíquota máxima é 5% ISS, é o imposto municipal, é o imposto que incide sobre serviços. E aí, ele tem a alíquota mínima de 2% e a alíquota máxima de 5%. O que acontece com esse ISS? Quando ele estava sendo apurado no Simples Nacional, e chegava na faixa, que era a faixa máxima de 3.600.000, antes deles terem atualizado para 4.800.000, ficava ali, né, no limite que ainda valia a pena o recolhimento, né, do ISS, porque ficava ali, né, no 5%, ou seja, elas por elas, o limite máximo. Então, ainda valia a pena, certo? O que ocorre? Quando eles atualizaram esses limites, esses valores, agora um limite máximo é 4.800.000, acima de 13.600.000, não vale mais a pena você recolher nesse sistema do Simples o ISS ali junto. Por quê? Porque você vai estar pagando um ISS com uma alíquota maior do que aquela alíquota que a lei do ISS determina. E aí isso não é possível. Então veja que eles atualizaram, mas ao mesmo tempo fica um sublimite ali tanto para o ISS, e a mesma coisa acontece com o ICMS. A mesma coisa. O que aconteceu com o ISS quando houve essa alteração desse limite de 3.600.000 para 4.800.000 acontece também com o ICMS. E aí então
Qual foi a saída? A saída é o seguinte, olha, vocês vão continuar recolhendo o ISS e o ICMS junto na mesma guia, na sistemática do Simples, se o limite de vocês estiver até 3 milhões e 600. Aquilo que ultrapassar 3 milhões e 600, vocês não vão mais recolher, vocês vão recolher os tributos federais, mas ICMS, né, ou o ISS, vocês vão ter que recolher apartado, vocês vão ter que recolher aí para o município, porque senão para vocês isso não vai interessar, certo? Então, essa é a sistemática e esse é um sublimite do ICMS, né, para o ICMS e para o ISS, ok? Pessoal, vamos lá, né? Vamos agora testar o conhecimento de vocês. Vamos para o nosso primeiro quiz. Vamos lá? Com relação aos limites de enquadramento para as microempresas e empresas de pequeno porte, é correto afirmar que será considerado como microempresa aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou superior a 360 mil? Pessoal, será que é isso que está disposto na lei? Vamos pensar um pouquinho? Tá? Vamos lá para B. Será considerada empresa de pequeno porte aufira, a empresa de pequeno porte que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil? Tá? Vamos lá para C. No caso de início de atividade no próprio ano calendário, os limites serão proporcionais ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido a atividade, excluindo as frações de meses. Ou, letra D, será considerada empresa de pequeno porte aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil? E aí, o que vocês acham? Qual dessas alternativas? Vamos lá para a resposta? Pessoal, resposta correta é a letra B. Por que não é a letra A? Olha só, porque a microempresa, ela tem que estar no limite até 360 mil. E aí, na alternativa A, fala igual ou superior. Se for superior, já não é microempresa. Tá? A letra B está correta porque ela traz justamente aquilo que está determinado, né, na Lei Complementar 123 de 2006, no inciso 2º do artigo 3º. Será considerada empresa de pequeno porte aquela que aufira em ano calendário receita bruta superior, ou seja, a 360 mil, a partir de 360.001, né? E igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil, certo? Letra C, por que a letra C está errada? Está escrito assim, no caso de início de atividade, no próprio ano calendário, os limites serão proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido a atividade. Até aí está correto, porque vai ser proporcional, porque é só você dividir o limite máximo pelo número de 12 e multiplicar pelo número, né, da atividade, ok? Mas o que está errado ali? Está ali, ó, no finalzinho, excluindo as frações de meses. Não é excluindo, inclui, tá? Mesmo que tenha começado no dia 20 de um determinado mês, vai contar o mês completo. No dia 10 de um determinado mês, vai contar o mês completo. Então, incluindo, está errado, porque não é excluindo, é incluindo as frações de meses. Próxima. Será D. Será considerada empresa de pequeno porte a que aufira em ano calendário receita bruta superior a 360 igual ou inferior a 3 milhões e 600. Veja que os limites foram alterados, né? Então, o limite máximo não é 3 milhões e 600 mil, mas é 4 milhões e 800 mil, ok? Então, resposta letra B. Pessoal, vamos então continuar com o que estávamos falando, né? E estávamos falando justamente dos sublimites. Né? Lembrem-se então que nós temos os sublimites aí para o ICMS e o ISS, e esse sublimite aplica-se na arrecadação única, o ISS ou ICMS, até 3 milhões e 600 mil. Aquilo que excede já vai ter que recolher em apartado, ok? Mas, professor, o limite não é 4 milhões e 800? É 4 milhões e 800, mas para o ISS, o ICMS, como houve atualização, e aí não vale a pena, tá? Para recolhimento de ISS e ICMS, o limite fica sendo 3 milhões e 600 mil.
Tá? Isso é importante, ok? Pessoal, vamos lá. O que mais? Nós temos que alguns, né, quando também, uma outra diferença aí é com relação a estados cujo PIB, que é o Produto Interno Bruto, está abaixo de 1%, ok? Nós temos atualmente 3 estados onde isso acontece, né? Então, toda a riqueza gerada naquele estado está abaixo de 1%. E aí o que ocorre, né? Quando isso ocorrer, nós temos também limite diferenciado. Olha só, a partir, né, de 2018, todos os estados terão como sublimite a importância de 3,6 milhões para o ICMS e o ISS, que nós já vimos, exceto aqueles que estão abaixo do PIB. Nesse caso aqui, né, nós temos o Acre, Amapá e Roraima, que vão ter como sublimite 1.800.000. Então, na lei complementar 123 de 2006, está escrito o seguinte: toda vez então que o PIB do estado não, né, superar, estiver abaixo de 1%, o sublimite para o ICMS e o ISS vai cair ainda mais, vai ser então de 1.800.000. Acima disso, eles vão ter que recolher em apartado, tá? ISS para o município, ICMS para estado. Tranquilo? Pessoal, vamos também falar de uma outra exceção que tem, tá? Bom, com relação a essa outra exceção, que são limites diferenciados, é o incentivo às exportações. Nós temos no nosso país vários incentivos à exportação em matéria tributária. Tá? Tanto que nós temos a máxima que não se exportam tributos. Né? O que é isso? O que isso quer dizer? Né? Acho que todo aluno de direito já ouviu isso na aula de direito tributário. Não se exportar tributos quer dizer que não vai haver a incidência desses tributos por meio de isenção ou por meio até de imunidade. Tá? Afasta aí a cobrança desses tributos incidentes quando aquele bem ou aquele serviço for destinado à exportação, porque é muito melhor para o nosso país que nós exportemos bastante, porque quando a gente exporta, a gente gera divisas, ou seja, entra dinheiro, do que quando a gente importa. Quando a gente importa, sai o dinheiro para o pagamento desse bem ou serviço que está sendo importado. Tá? Então, a gente tem que ser competitivo lá fora, né? Nossos produtos, nossos serviços devem ser competitivos lá fora, ok? E para que esses serviços e esses produtos sejam competitivos lá fora, imagina se incide. Lembra daquela carga tributária de 33%, tá? De todos os tributos ali da atividade empresarial? Imagina se incide isso. Nós estamos competindo no mercado internacional com quem? Com a China, tá? Que a carga tributária é quase zero, que o custo da mão de obra é muito barato, ok? Então, a gente realmente tem que ser competitivo, então não se exportam tributos. Por conta disso, nós temos também esse incentivo, não só em leis que concedem isenção ou na própria, né, imunidade, ok? Mas nós temos, que advém da Constituição, mas nós temos também na sistemática do Simples Nacional. E aí, qual que é o grande incentivo? O grande incentivo é o seguinte: os limites. O que eles trazem? Eles trazem o seguinte: olha, se você exporta, o seu limite, né, ele não... Até porque quando uma empresa é uma empresa que está no mercado e exporta, é muito fácil às vezes, né, até para que ela possa crescer, né, e não fique restrita ao mercado interno, ela precisa às vezes de um limite maior, porque senão ela acaba sendo desenquadrada do Simples. Então, observando que isso estava acontecendo anteriormente, existe esse limite de exportação aí que ele é ampliado. O que é isso? Então, vai ser feito em apartado aquilo que você fatura, que é decorrente do mercado nacional interno, que você vende ou presta serviço no mercado interno nacional, daquilo que é receita de exportação, receita bruta daquilo que você exporta. E aí os limites são dobrados, então você vai ter 4.800.000 no mercado nacional e você vai ter de quebra, porque é pelo incentivo à exportação, mais 4.800.000 para o mercado de exportação, né? Aquelas receitas advindas no mercado internacional.
Notem que não dá para você pegar essa parte, eu usei só 3.600.000 aqui, eu usei só 1 milhão aqui, mas vendi mais aqui, então vou mesclar. Não, não soma, isso não soma, tá? São destinadas, mesmo que você, mas eu exportei mais do que 4.800.000, aí realmente você já não pode mais estar nessa sistemática do Simples, porque não dá para você compensar o que você não vendeu no mercado interno com aquilo que você está exportando a mais. Isso ainda não é possível, tá? Isso é uma das exigências, né, desses empresários no ramo de exportação. Eles geralmente, quando tem, né, essas reuniões que vão tratar sobre o que pode ser alterado no Simples, eles sempre colocam isso como, né, uma alternativa que viabilizaria e usar isso como forma de compensação, ok? Mas não é possível, certo? Então, nós temos esses limites duplicados também. O que mais que nós temos? Eu vou, só para vocês terem uma noção, então essas receitas de exportação, elas vão ter que ser separadas, desmembradas, tá? Pessoal, eu vou citar um outro livro aqui e vou inclusive, né, citar um trecho desse livro, tá? Esse livro é da família dos Fabretes, tá? E é bastante interessante, ele é um livro específico, né, sobre o Simples Nacional, tá? Então é bem interessante, ele parte de uma trajetória que ele vai, né, traçar aí várias, vai trazer várias, né, outros conceitos, outras definições, depois ele entra no Simples Nacional, ok? Vamos lá, eu vou citar então desse livro aqui, que é As Micro e Pequenas Empresas da Família Fabretti, página 149, tá? Olha só o que ele diz. É necessário esclarecer que no caso da microempresa, né, ou empresa de pequeno porte, realizar atividades de exportação, para os limites de receita para enquadramento no Simples Nacional, deve-se observar o seguinte: a. Segregar as receitas, separando-se assim as receitas de vendas internas das receitas de vendas externas. B. As receitas de vendas internas deverão observar o limite estabelecido em lei e C. As receitas de vendas externas também deverão, isoladamente, observar os limites estabelecidos em lei, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, tá, de uma outra atividade aí, né, que é bastante interessante, que também tem um enquadramento diferenciado, tá? Nós tínhamos uma preocupação muito grande, né, e uma não adesão muito grande com relação aos salões de beleza, tá? Por quê? Pela dificuldade, né, porque como é que ela vai pagar esses salários, né, para aqueles funcionários que estavam ali presentes, participando daquela operação, para o cabeleireiro, para a manicure, para o pedicure, etc., esteticista, tá? E ela não pode descontar, não podia descontar esse valor, então veio uma alteração também na Lei Complementar 123 de 2006 e que ajudou bastante essa questão dos salões, né, aí, né, de beleza, e essa alteração a gente denomina de salão parceiro, ok? Então, o que acontece? Esse salão, né, um benefício é que ele fica desobrigado, tá, aos encargos de contribuição previdenciária e FGTS, né, com relação aí, tá, 13º, todas essas obrigações trabalhistas, né, garantidas pela CLT, isso só foi possível depois da flexibilização da CLT, tá, gente? Por isso que foi incluído depois aí na Lei Complementar 123 de 2006, e pode deduzir também daquilo que fatura, aquilo que está sendo pago para, né, aqueles prestadores de serviço. Mas, ao mesmo tempo, fica obrigada a recolher em regime de substituição tributária, tá, o imposto de renda dessas pessoas, ela já retém esse imposto de renda e já recolhe, e também a previdência, o INSS dessas pessoas. Então, há um regime de substituição tributária. Mas agora pode-se deduzir, tá, aquilo que se paga para esses, né, para esses prestadores de serviço aí, para esses parceiros. Dizem que então tem que ser firmado um contrato de parceria, tá, para identificar os moldes, e é possível então
esse benefício aí, ok? Bom, eu vou citar também mais uma vez aqui, porque tem uma passagem interessante, tá? O livro aqui, né, da família aqui Fabretti, tá? 149, olha só. Caso, né, a microempresa ou empresa de pequeno porte explore as atividades de higiene, embelezamento capilar, estética corporal, que estejam ligadas ao exercício da profissão de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, e que serão, os valores recebidos e que serão repassados aos profissionais contratados por meio de parceria, não integrarão a sua receita bruta para fins de cálculo dos tributos e dos limites de enquadramento no Simples Nacional. Todavia, deverá efetuar a retenção dos tributos devidos por seus contratados, INSS e Imposto de Renda, tá, da pessoa física, ok? Pessoal, vamos falar agora, tá, sobre as vedações ao Simples Nacional. Mas antes disso, eu quero então chamar mais uma questão do quiz para testar o conhecimento dos senhores. Vamos lá? Mais um quiz? Não podem optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa, sem exceção, constituída sob a forma de sociedade por ações, ou a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade esteja suspensa, que exerça atividade de produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas. Pessoal, é sobre essas vedações que nós vamos falar agora, mas já deixo aí para vocês irem pensando para ver se vocês acertam. O que que vocês acham que é vedado pelo Simples Nacional? Tá? O que será? Chamo aí para os senhores, então, a resposta. Resposta é a letra B, tá? Não podem optar pelo Simples a sociedade aí que for constituída sob a forma de sociedade por ações, SAs. Ah, então, veja que as SAs, elas não podem optar por esse regime simplificado, ok? A constituída, mesmo porque elas têm, por que elas não podem, né? Elas têm que cumprir uma série de exigências legais, elas vão ter que apurar sobre o regime de apuração do imposto de renda e da contribuição social com base no lucro real, então elas vão ter que mostrar realmente qual é o lucro ou prejuízo, né? Pode ser prejuízo também, tá? E elas estão vedadas aí de optarem por qualquer outro regime, certo? Que mais? Letra A está errada, né? Por quê? Porque realmente, as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cooperativa, tá? Vocês vão ver que tem uma vedação no Simples Nacional, mas existe exceção, tá? E nós vamos ver, né, que não é sem exceção, mas existem exceções, certo? Letra C. Letra C está errada porque está falando o seguinte, ó, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, também, né, não vão poder optar pelo Simples quando a exigibilidade esteja suspensa. De fato, vocês vão ver que se a pessoa jurídica, se essa empresa tem dívidas para com o INSS, né, ou para com Fazenda Federal, Estadual, Municipal, está devendo tributo federal, tributo estadual ou tributo municipal, ela não é optante do Simples. Até aí tudo bem. Mas o que está errado é o seguinte, exceto se a exigibilidade esteja suspensa. Por quê, gente? Porque quando nós temos a exigibilidade suspensa, lá do artigo 151, incisos, né? Lá do Código Tributário Nacional, toda vez que a gente tem uma daquelas causas ali de suspensão da exigibilidade, o que que ocorre? É possível, sim, tá, optar porque não se pode exigir, já que a exigibilidade está suspensa. Ok? Parcelamento, né? Alguma decisão na esfera administrativa ali que você impugnou, ok? Então, é possível sim. Então, está errado o finalzinho. Letra D, está errada porque, né? Dizem que não pode optar pelo Simples quando exerce, a pessoa jurídica que exerce atividade de produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas. Vocês vão ver que realmente exigia essa vedação, mas tá, que agora é possível sim, desde que a venda seja, né, no atacado, é possível, tá? Dentro de algumas condições que nós veremos. Então, letra correta é a letra B. Vamos
continuar então, e agora tratando das vedações, né, o que se antecipou, mas é bom para que vocês já possam ir pensando sobre essas vedações, tá? E vamos lá então, essas vedações, gente, né, são várias, tá? Inclusive, né, uma das exigências também, né, dos empresários, quando das reuniões, para tratar aí das alterações que vão ser trazidas pelas próximas, né, na Lei Complementar 123 de 2006, as próximas alterações, uma delas é tirar esse tanto de vedação que existe, tá? Então, algumas já, né, já conseguiram ser retiradas, outras ainda não, mas vamos ver quais são? Pessoal, olha só, para isso, né, a primeira delas, a primeira vedação é a vedação do limite. Então, acima de 4.800.000 já não pode mais, tá, estar sobre essa sistemática do Simples Nacional, exceto na condição, aquela de exportador, que aí o limite dobra, ok? Bom, o que mais? Nós temos vários incisos do artigo 3º, parágrafo 4º, lá da lei. São vários incisos, nós vamos ver como vedações. E também vários incisos do artigo 17, todos vedação, tá? Vamos começar então? Vamos começar lá pelo artigo, fora o limite que nós já vimos, vamos falar lá das vedações que estão previstas no artigo 3º, parágrafo 4º e incisos da Lei Complementar 123 de 2006. Quais são? Olha só. A pessoa jurídica, ela não pode ser sócia. A pessoa jurídica, né? Ela não pode ser sócia ou ter sócia de uma outra, ter na sociedade uma outra pessoa jurídica. Ah, então, ela não pode ter, por exemplo, Zezinho, Luizinho e a empresa Alfa. Não, aí não dá para ser simples, certo? Também, ela não pode, essa pessoa jurídica que quer optar pelo simples, ela não pode participar do capital de outra pessoa jurídica. Tá? Então, não é possível. O que mais? Ela não pode ser uma pessoa jurídica sediada no exterior. Tá? Não é possível isso. Ou seja, ela ou que tenha filial, sucursal, agência ou representação do país de pessoa jurídica com sede no exterior. Então, não dá. A sede não dá para ser no exterior, ok? A pessoa tem que estar inscrita, né? Eu vou ler para vocês para ficar mais fácil, olha só. Inciso 3º, do parágrafo 4º do artigo 3º, ó. A pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da lei complementar. O que é isso? Tá? Ela não pode ser uma pessoa física, ter na sociedade essa pessoa jurídica, uma pessoa física que já seja sócia como pessoa física de uma outra sociedade que já tem esse privilégio, esse benefício do simples, desde que exceda o limite lá de 4.800.000. Ela pode ter, mas se não exceder. Aí, então, por exemplo, essa outra fatura aí 1.200.000 e essa outra que vai faturar 3 milhões, então vai ficar, né? Vai ficar abaixo. Vai ficar 4.200.000, que está abaixo dos 4.800.000, ok? Nesse caso pode, mas se exceder, uma delas exceder, ela vai ter que optar qual que ela vai ficar, tá? Que aí não tem como, se é somatória das duas. Depois, né, de pessoa física que está no capital, mas que tenha de capital social mais de 10% de uma empresa. Que também ela tem mais de 10% e aí não pode se ultrapassar esse limite. Tá? Então, se a empresa, mesmo que não esteja no simples, mas não fatura o tanto que somando as duas, tá, ultrapassa o limite, aí não tem problema nenhum, ok? O que mais? Cooperativas. Tá? Então, há uma vedação de que as cooperativas, as pessoas jurídicas constituídas sob a forma de cooperativas não podem estar incluídas no regime simplificado, no simples. Mas tem exceção, as de consumo. Tá? Então, as cooperativas de consumo podem porque são exceção. Tá? Que mais? Bancos, né? Corretoras, seguradoras. Todas essas não podem, são vedadas da sistemática do Simples Nacional. Vou ler para vocês o inciso. Está lá no artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 8º. Olha só o que fala.
Então, a pessoa jurídica que exerce atividade de banco comercial, de investimentos, de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento, investimento ou de crédito imobiliário, de corretora, distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados, de capitalização ou de previdência complementar. Tá? Vejam que a maioria dessas aí tem que estar constituída como sociedade anônima, tá? Ou SAs, ok? O que mais? Também não pode ser optante do Simples a pessoa jurídica que for resultante de cisão. Aquelas formas de transformações societárias. O que é uma cisão? Nós temos uma empresa A e ela então vai cindir e vai dar formato, vai se transformar em duas outras empresas. Tá? Deixa de ser A e torna-se B e C, ok? Então, nos últimos 5 anos. Então, se ocorreu isso, né, com essa pessoa jurídica, alguma transformação, cisão ou qualquer outra forma de transformação nos últimos 5 anos, também é uma vedação para estar no Simples. Até porque, né, gente, olha só, o que iria acontecer? Fraudes, tá? Porque a pessoa jurídica pode falar, nossa, é muito mais interessante eu optar pelo Simples Nacional, eu vou pagar muito menos tributos, tenho muito menos obrigações acessórias para cumprir, vou pegar a minha empresa, né, que tem um faturamento muito maior, né, e vou fazer o quê? Cindo. Aí a empresa A, agora ela vai ser a B com faturamento, vou cindir em 5, certo? Aí, né, então veja, se ocorreu isso nos últimos 5 anos, está vedado, ok? Vamos continuar aqui. Pessoal, olha só. Então, nós vimos também, né, aquelas constituídas sob a forma de sociedade por ações. Essas estão vedadas, elas têm que apurar com base no lucro real, então a própria legislação já prevê, já determina que elas não vão poder optar por mais nenhuma outra sistemática, então elas estão excluídas. A pessoa jurídica que configure relação de emprego com o contratante, olha só o texto, tá? Está lá no inciso 11º do artigo 3º, no parágrafo 4º, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, tá? Então, né, configuração de relação de emprego aí com o contratante, também para evitar fraudes. Tá? Então, nós temos essas vedações, são as que estão previstas lá, né, nos incisos lá do artigo 3º, parágrafo 4º. São extremamente importantes, né, vocês observarem, porque várias vezes o que ocorre, né, algumas consultorias, alguns empresários, vendo, né, que esse regime é um regime interessante, eles perguntam então, né, se seria possível o enquadramento deles, falam, olha, o meu limite tá dentro dos 4.800.000, está até aquém dos 4.800.000, então eu gostaria de fazer jus a esse regime simplificado, certo? Mas o que ocorre? Tem que se verificar essas vedações existentes, não é só o limite que vai impedi-lo, ok? Então é muito importante, né, aquele contador, né, ou quem estiver fazendo planejamento tributário da empresa, ou advogado tributarista que estiver prestando uma consultoria, observar que além do limite de receita bruta para enquadramento, é muito importante observar as vedações que existem na legislação, ok? Vamos voltar então, pessoal. Olha só, vamos agora para as vedações que estão expressas lá no artigo 17 e incisos. Continuando com as vedações ainda presentes lá, que não podem, então, na lei do Simples Nacional, onde essas pessoas jurídicas não vão poder optar, ok? Então, o artigo 17 diz, né, que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte. E aí, inciso 1. O inciso 1 é aquelas empresas que prestem assessoria creditícia e factoring, tá? Então, veja, fica muito parecido, né, com instituições bancárias, financeiras, mas ela tem uma outra, né, característica, porque ela não faz todos os serviços de banco. Então, para deixar bem claro que nem factoring pode estar, né, aí inserida nesse sistema do Simples Nacional, então há também essa previsão aqui, tá, no inciso 1º do artigo 17. E essa assessoria creditícia, né,
é que explora atividade de prestação cumulativa de serviços, né, de gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas, pagar e a receber, gerenciamento de ativos, compra de direitos creditórios, ok? Então, veja, ou factoring. Então, quais são os termos? São termos em inglês que eles usam geralmente, é o asset management, que é, então, essa assessoria creditícia, que fazem isso, tem empresas cujo objeto social é o asset management, ou então factoring, ou factoring. Então, veja que isso é impossibilitado. Tá? A título, né, exemplificativo, né, na minha advocacia, né, a qual eu exerço tributária, já me deparei com várias empresas, tá, que foram orientadas no seguinte sentido, de que o objeto era factoring, tá, realmente era uma factoring, mas para efeitos de poder, né, ter aí o benefício do Simples Nacional, elas estavam enquadradas como uma atividade rural, tá? Que é possível sim, dentro daquelas que não estão vedadas. Mas, né, de fato, isso é uma fraude, né, isso configura uma fraude e que a Receita Federal, né, o sistema de fiscalização, acaba que apura e vai pedir informações, vai notificar esse contribuinte pessoa jurídica, vai pedir informações sobre isso e muito porque, né, essas contas, essa receita bruta, tá, de uma factoring é algo que, né, assim, às vezes é muito, muito alta, tá? E uma movimentação financeira, um fluxo de movimentação financeira enorme. Tá? Então, realmente, né, tem que ter cuidado com relação a isso, porque, né, fraude, esse sistema de fraude, sistema de simulação, isso tudo pode ser afastado pela administração tributária, ok? Para ver se vocês estão entendendo, então, o assunto, vamos lá, gente, para o nosso terceiro quiz, ok? Vamos lá, vamos chamar o nosso terceiro quiz. Com relação às opções de enquadramento diferenciadas dispostas na Lei Complementar 123 de 2006, é correto afirmar que, letra A, prevê limite duplicado para empresas exportadoras, ou seja, tem o limite de 4.800.000 destinadas às vendas nacionais e o limite de 4.800.000 destinadas às vendas decorrentes de exportação? O que vocês acham? Vamos ver a próxima? Letra B. Os estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1%, poderão optar pela aplicação de sublimite para efeitos de recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional nos respectivos territórios para empresas com receita bruta anual de até 4.800.000. E aí? Pensem um pouco. Letra C. Para os estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja superior a 1%, para efeitos de recolhimento do ICMS e do ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor de 1.800.000. E a letra D, não há previsão de redução de limites para os estados cuja participação no Produto Interno Bruto seja inferior a 1%. Pessoal, vamos lá, pensem um pouquinho, né? Chamando a resposta aí desse quiz. Letra correta é a letra A. Vamos lá, gente. A letra A está correta porque justamente, né, foi o que a gente viu, é um benefício concedido aí para as empresas que exportam, tá? Então vai ter um limite duplicado, ou seja, 4.800.000 nas vendas nacionais e 4.800.000 nas vendas decorrentes de exportação. Lembrar que tem que ser separado, não coloca tudo no mesmo bolo não, essas receitas têm que ser segregadas, ok? Letra B está errada porque está falando o seguinte, os estados cuja participação no PIB seja de até 1% poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS na forma do Simples e coloca aí até o limite de até 4.800.000. Não é 4.800.000, né? Não é 4.800.000, tá? Esse valor está errado, ok? Então, veja, se ela está abaixo de 1%, o limite vai ser 1.800.000. São aqueles 3 estados que nós temos que estão abaixo aí do PIB, né? Acre, Amapá e Rondônia estão aí
abaixo, ok? Letra C está errada também, por quê? Porque está falando que se seja superior, né, se o PIB ali, ó, superior a 1%, o sublimite para o ICMS e o ISS tem nada a ver com 1.800 mil. 1.800.000 é para quando está abaixo de 1%. Acima de 1% já é o sublimite para todas, do ICMS e do ISS, que é 3.600.000 reais. Então, está errado também. Tá? Letra D, erradíssima, né, gente? Nós vimos que está falando que não há previsão de redução de limites para os estados cuja participação no PIB é inferior a 1%. Nós vimos que, com certeza, tem 1.800.000, ok? Bom, vamos dar continuidade, então, estamos falando das vedações, tá? Vamos terminar, então, essas vedações aí, estamos lá no artigo 17, e incisos da Lei Complementar 123 de 2006, falando sobre as vedações. As pessoas físicas, pessoas jurídicas que não podem optar pelo Simples Nacional, ok? Vamos lá? Olha só, então a gente estava falando, né, terminamos ali falando sobre assessoria creditícia, Asset Management e o Factoring, não podem optar, ok? Também, sócio, se o sócio for domiciliado no exterior, não pode também, tá? Que mais? Que tenha como sócio, né, entidade da administração direta ou indireta, tá? Não pode. Então, olha só, como é que está isso escrito lá? Está no artigo 17, inciso 3º, ó, de cujo capital participe a entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal. Não pode optar pelo Simples, tá? Também, entidades que estejam pessoas físicas ou jurídicas que estejam em débito para com o INSS e para com a Fazenda Nacional, ok? Mas cuja exigibilidade não esteja suspensa, porque se a exigibilidade estiver suspensa, lembrem-se quais são os casos em que nós temos exigibilidade suspensa. Lá no artigo 151 do CTN, os incisos, por exemplo, a empresa fez um parcelamento, ela não está em débito, ela está parcelando, a exigibilidade está suspensa. A gente não pode falar que ela não está em débito, ela tem um débito, mas ela está pagando de acordo com o parcelamento, certo? Então, veja, está então com a exigibilidade suspensa. O que quer dizer estar com a exigibilidade suspensa? Quer dizer que a administração tributária não vai poder fazer nada enquanto não cessar aquela causa que deu origem à suspensão de se exigir aquele crédito. Tá? Então, vai ter que aguardar, ok? Veja, que mais que também não pode optar pelo Simples, né? Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Então, aquela empresa que presta transporte intermunicipal, interestadual de passageiros, tem exceção? Tem. Na modalidade fluvial, pode, ou quando possuir características de transporte urbano ou metropolitano, ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes e trabalhadores. Então, admite exceções. O que mais que não pode optar pelo Simples? Tá? As empresas que sejam geradoras, transmissoras, distribuidoras ou comercializadoras de energia elétrica, tá? Que mais? As empresas que sejam importadoras ou fabricantes de automóveis também estão excluídas do Simples. As empresas que são importadoras de combustíveis estão excluídas do Simples. Tá? Com relação à produção ou venda no atacado, o que é isso? Né? Nós temos o varejo é quando você vai lá e compra aquele picadinho, ok? E o atacado é o que você compra, é um distribuidor, ele está distribuindo, então é uma empresa, uma pessoa jurídica que vai lá e compra dele, tá? Vendas, então, né, no atacado, ok? Então, quando você é distribuidor, então veja, é proibido, né? Que exerça atividade, a pessoa jurídica que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarros e todos os tipos de cigarros, armas de fogo, munição, explosivo, de bebida não alcoólica, as que forem descritas, né, refrigerantes, inclusive com gás, preparações compostas não alcoólicas, né, que são feitas com extratos, para elaboração de bebida refrigerante com capacidade de diluição de até 10 partes de bebida para cada parte, cerveja sem álcool. Tá? E aí nós temos lá o item C, a linha C, bebidas alcoólicas, exceto. Então, veja, bebidas alcoólicas tem exceção. Tá? Então, não podem optar bebidas alcoólicas, mas qual a exceção? Exceto aquelas produzidas ou vendidas no atacado, tá? Por quê? Micro e pequenas cervejarias, então pode ser optante do Simples, né?
Boa notícia, né, gente? O que mais? Tá? Vinícolas, micro e pequenas vinícolas, produtores, né, de licores, tá? Micro e pequenas destilarias, aí é possível, ok? O que mais que não pode? Empresas que cedem mão de obra, cessão ou locação de mão de obra, tá? Exceto algumas empresas que estão descritas lá no anexo 4. Olha só, essa lei complementar do Simples Nacional, ela tem 5 anexos, certo? Nesses anexos, é bem interessante, porque nesses anexos aí é por atividade. Então, lá vai ter, tá, toda a faixa de faturamento e as atividades. Então, a primeira é do comércio, então quais são os tributos que vão incidir naquela arrecadação, e depois uma outra planilha embaixo de como é que é a repartição. Ah, tá, a União arrecadou tudo lá naquela conta, e aí, o que fica? Como é que ele vai partir isso, né, para Estado e município? Então, também tem isso. O segundo anexo é para indústria, atividades industriais. Terceira, quarta e quinto anexos é para serviços. E assim, né, agradeço a participação de todos vocês e espero vocês para a nossa próxima aula, na qual nós trataremos sobre os tributos que incidem e os tributos que não incidem, além de outras questões aí na sistemática do Simples Nacional. Obrigado a todos que nos assistem. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.